Nação Tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Meu Bahia. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje para falar a respeito do nosso ano de 2023. Nesse vídeo eu vou tentar falar e vou fazer uma análise, na verdade, sobre o nosso ano, o que é que deu errado, objetivos, próximos passos também para 2024, o que deve ser o Bahia em 2024, contratações, falar também sobre esse jogo do Atlético Mineiro, que foi o jogo que selou a nossa permanência. Eu ainda não tive a oportunidade de falar sobre esse jogo aqui no canal por conta da minha voz, então eu vou tentar fazer uma análise aqui para vocês de tudo, do que foi o nosso ano, o ano zero e também desse jogo que selou a permanência. Antes de tudo, eu quero agradecer mesmo de coração para todo mundo que chegou no canal através do último vídeo, que bateu mais de 10 mil visualizações, que foi o vídeo do jogo do Atlético Mineiro. Então, muito obrigado a todo mundo que deixou o like, que comentou, que se inscreveu, que compartilhou o vídeo. O vídeo teve uma repercussão surreal, que eu juro que não esperava. Vi muita gente elogiando o nosso trabalho, falando da cobertura. Muito obrigado mesmo de todo mundo que comentou lá, né, que apoiou o canal. Vou tentar sempre melhorar e trazer conteúdos ainda melhores para vocês em 2024. Mas tá feito aqui o agradecimento público por esse vídeo ter ido tão longe assim. Muito obrigado mesmo de coração. Bom, vamos lá começar, né? Vamos começar o vídeo. Eu sei que vocês estão aqui por conta disso. Falar rapidinho, antes da gente fazer a análise sobre o ano de 2023 e o ano zero, falar rapidinho sobre esse jogo do Atlético Mineiro. Confesso para vocês que por estar no estádio, por estar muito tenso, muito focado ali em apoiar, em cantar, em ajudar o time e nos outros resultados, eu confesso que não assisti o jogo como geralmente eu costumo assistir, né? Que é prestando muita atenção para fazer as análises aqui para vocês. Mas não tem como negar, e acho que ficou perceptível para todo mundo, desde a pessoa que estava lá focada assistindo o jogo, aquele que estava tentando mais cantar e, enfim, não prestando tanta atenção, é que o time teve muita, mas muita vontade, muita vibração dentro do campo. Era o mínimo que se esperava num jogo tão decisivo. E o Ceni conseguiu rapidamente o que eu não esperava, que era recuperar esses caras emocionalmente pro jogo. Eu não esperava ver um Bahia daquela forma e eu consegui ver. É um Bahia que conseguiu se curar rapidamente depois daquela derrota pro América Mineiro, jogar, ser vibrante, disputar cada bola como se fosse a última, entrando numa proposta um pouco mais defensiva, assim como foi no jogo contra o Corinthians, no sentido da escalação mesmo, sem um centroavante, com a linha de 5 atrás. Mas foi um time que estava muito esperto desde o primeiro minuto, assim, muito ligado. As propostas, óbvio, eram distintas e o Galo executou muito mal a sua proposta e o Bahia executou muito bem. Que era recuperar essa bola rápido, que era aproveitar os espaços, que era trabalhar bem a partir da bola, né? A partir que você tem a posse de bola, trabalhar bem para você conseguir encontrar as oportunidades. O Bahia recuperou a bola logo no primeiro gol, né? Com 5 minutos de jogo, o Rezende recupera a bola, toca pro Tassiano, o Cauli termina em gol. O terceiro gol da Ademir, ou o quarto, não me lembro, que surge a partir de uma defesa do Marcos Felipe, aí o passe para o Ademir, que praticamente constrói toda a jogada do gol, né? Ele arranca e consegue finalizar depois com muita qualidade. O Tassiano também no terceiro gol. Enfim, foi uma partida muito assim, boa do Bahia nesse sentido. Um time que luta, um time que encarou mesmo um jogo decisivo e que, graças a Deus, conseguiu ter eficiência para fazer os gols e maturidade para saber lidar com o resultado e para segurar e não se despedaçar, né? Como a gente já viu em outros momentos da temporada. Falar sobre 2023 agora, né? Um ano que, graças a Deus, chegou ao fim com uma boa notícia, que foi a permanência do clube. Era importante para o Bahia, para o torcedor, o ano zero, enfim, que a gente terminasse 2023 no ano zero na primeira divisão, e ele foi concretizado. Anos inteiros com muitos problemas, desde o início da temporada até o final, o torcedor do Bahia sofreu. Foi um ano inteiramente desgastante para todo mundo que acompanhou o time, que foi ao estádio e, enfim, viu um Bahia por diversas vezes ser dominado pelo adversário, ou conseguir fazer um bom jogo e não conseguir entregar o resultado, se despedaçar em campo, tomar 2 goleadas para 2 rivais nordestinos, que foi o Sport e o Fortaleza, uma delas em casa, que machucaram bastante, que foram criando ao longo do ano uma turbulência e uma pressão gigantesca sobre o trabalho do Renato Paiva, que foi o treinador que começou o ano, e sobre a direção do clube, principalmente o Cadu Santoro, que era o cara que tomava lá as broncas da torcida, porque era o cara que parecia ou parece estar à frente do quesito futebol do Grupo City dentro do Bahia. Bom, eu quero começar esse vídeo sobre análise falando um pouquinho sobre a escolha do treinador do ano zero, que o primeiro treinador, que foi o Renato Paiva, e que, enfim, teve todos os seus problemas e acabou sendo um dos responsáveis pelo ano que a gente teve, e que teve uma parcela muito grande, porém, é muito importante destacar isso, né? Eu acho que a escolha do Renato Paiva lá em janeiro, dezembro, enfim, ela não foi uma escolha ruim. Assim, eu tomo muito hate por falar disso, né? E o trabalho dele se mostrou ruim quando ele já estava aqui, mas antes não parecia ser
nem de longe uma escolha tão ruim assim como foi. O Renato Paiva tinha um trabalho vasto nas categorias de base do Benfica, que é uma das melhores categorias de base do mundo. Era um treinador que já revelou e, enfim, um período muito recente, grandes jogadores que hoje estão brilhando na Europa. O Rubem Dias, Renato Chances, João Cancelo, enfim, grandes portugueses que hoje, né, formam a base da seleção. Tinha acabado de ser campeão equatoriano pelo Independente Del Valle, montou a base do time que foi campeão sul-americano em cima do próprio Rogério Ceni, do São Paulo. Enfim, não parecia nem de longe ser um treinador ruim, mas aqui, óbvio, se mostrou uma escolha totalmente equivocada, porque ele não conseguiu lidar, principalmente, acho que a base de tudo foi lidar com o futebol brasileiro. Acho que faltou experiência, faltou qualidade também nas escolhas, nas tomadas de decisões pra gente. O Renato, quando ele chega no Bahia, né, ele chega basicamente com a missão de colocar o time, de fazer com que o time jogasse de acordo com o que o grupo queria, né? Assim, essa transformação, essa mudança do ano zero de futebol, de jeito de jogar, de um time reativo que, enfim, se acostumou ao longo dos últimos anos a ser reativo, para um time que fosse mais protagonista, que tivesse mais a posse de bola, que construísse a partir disso e que tivesse, né, as características e o estilo de jogo que o Grupo City tanto preza. Só que ao longo dos meses, esse trabalho, né, de evolução do estilo de jogo, ele se passou, na verdade, a retroceder. Foi um time que evoluiu nesse sentido. O Bahia não conseguiu evoluir o seu estilo de jogo, não conseguiu entregar resultados. Foi um ano totalmente assim caótico. O primeiro semestre do Bahia ele é muito ruim, tendo em vista as competições que a gente estava jogando. Tudo bem que o Bahia teve uma transformação gigante de elenco, uma mudança do estilo de jogo, do treinador. Isso leva tempo mesmo a sedimentar, a conseguir jogar. Só que o Renato conseguiu ser eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste, não conseguindo sequer ganhar do Sub-20 do Fluminense do Piauí. São coisas que, assim, são derrotas que passam por cima disso, que são na verdade inaceitáveis em nenhum contexto, independente disso. E ele conseguiu entregar esses resultados medíocres, né? A derrota para o Fortaleza em casa, a derrota para o Sport de 6-0, que é humilhante, assim, que não pode acontecer de novo em nenhum contexto, e ele conseguiu entregar. Então ele teve muitos problemas desde o início da temporada, em conseguir fazer com que o time jogasse bem e conseguisse entregar resultados, que o time fosse sólido dentro da sua maneira de jogo. Esse esquema de jogo, esse estilo de jogo, de ser mais protagonista, de ter a posse de bola, de ter linhas altas, é um jogo muito agressivo. É um jogo que exige, na maioria das vezes, erro zero. E era um time que, enfim, totalmente imaturo, totalmente novo. O elenco mesmo era novo, mas era um time que não conseguia ter equilíbrio suficiente para sustentar aquela maneira de jogar. E isso foi no Campeonato Baiano, isso foi na Copa do Nordeste, isso foi no Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo do Bahia, o Bahia fazia até uma boa partida, até a virada, teve bons números até, só que perde porque entregou 2 bolas para o time do Bragantino, né? A bola dominada, erros de passe, tomadas de decisões erradas, e o Bragantino consegue virar. O jogo do Botafogo, o Bahia faz um baita primeiro tempo, sai perdendo, depois faz o gol do empate, e depois o Tietê consegue aquele gol, enfim, o time sofre a virada. Tem diversos jogos que a gente pode elencar com isso. São diversos jogos em que o Bahia consegue até ter um bom desempenho, mas não consegue ter equilíbrio suficiente dentro da sua proposta de jogo para conseguir manter o resultado, para conseguir sustentar aquela vantagem, aquele resultado. Foi um time que teve diversos jogos nesse contexto durante o ano. Eu acho que isso, com o passar do tempo, obviamente, o time não conseguindo entregar resultados, não conseguindo entregar muitas das vezes partidas completas muito boas. São partidas em que o Bahia tem muitos lampejos, assim, são 20 minutos muito bons e 70 ruins, ou às vezes 30, enfim. Era um time muito inconstante, muito por conta do trabalho do treinador, que eu acho que precisava naquele momento, em algum momento da temporada, identificar isso e falar, olha, tem coisas aqui que eu não vou conseguir fazer nesse ano. Ter humildade suficiente para reconhecer que não deu certo e jogar de forma mais simples, tentar priorizar mais o resultado. É por isso que, assim, os treinadores portugueses, europeus, na sua maioria das vezes, são muito táticos, né? São muito estudiosos, são apaixonados muito pelo treino, assim, por ponto da parte tática. E eles não abrem mão daquilo que eles acreditam como ser o ideal, assim, eles não largam mão daquilo que eles acreditam, né? Dentro das suas convicções. E eles têm muita dificuldade em reconhecer que muitas das vezes aquilo não está dando certo e buscar outras maneiras para conseguir os resultados.
o Renato tentou, dentro daquilo que ele acreditava, com mudança de esquema, mudança de jogadores, mudanças táticas ali, de peças sem mudar no time, entregar alguma coisa e no final das contas não conseguiu entregar nada. E os treinadores brasileiros, muito por conta da pressão que eles vivem diariamente no cargo, em conseguir entregar resultados para conseguir se manter no clube, eles acabam muitas das vezes abrindo mão daquilo que eles acreditam para conseguir entregar os resultados, que no final das contas é o que mantém eles dentro dos clubes e tal. Então é por isso que eu acho que a mudança para o Rogério Ceni, eu vou entrar isso mais à frente, mas eu acho que a mudança do Rogério ela é muito bem-vinda e muito aceita dentro do próprio time, dentro do próprio grupo por conta disso. Porque como treinador brasileiro e com a vasta experiência que ele tem dentro do futebol, ele conseguiu identificar que, olha, desse jeito a gente não vai para lugar nenhum, a gente vai acabar na segunda divisão. A gente vai simplificar, vai abrir mão daquilo que a gente começou no começo do ano. Ótimo, né? Vai abrir mão daquilo do que o time começou trabalhando para poder entregar os resultados. Fez 1-0, sustenta a vantagem, sabe jogar com a vantagem, linhas baixas mesmo, chutão para frente e não perde esse jogo. E foi isso que a gente conseguiu na reta final. Mas enfim, vamos voltar para Hera Paiva. Até o jogo que ele teve que conviver, teve que lidar muitas das vezes com lesões que atrapalharam, né, que eram de jogadores importantes. O Bahia passou por um período muito difícil no começo do ano por conta das lesões. E óbvio, né, quando você perde jogadores importantes, vitais para o time, você também perde qualidade. Eu acho que é um dos responsáveis, é um dos indícios, né, que fizeram o time assim, evoluir e não jogar tão bem. Mas, como eu falei, não pode ser a única desculpa, não pode ser isso que fez o Bahia ser tão mal assim no primeiro semestre. E um ponto assim que eu acho que foi importante, né, nesse sentido, nesse contexto que a gente está falando aqui sobre o ano de 2023 e que ajudou o time a dar errado em muitos jogos, foi o perfil de contratações, alguns perfis adotados para essa temporada. E aí já entrando no Cadu Santoro. O Paiva é óbvio que pede, mas o Cadu é quem contrata, é quem, enfim, é o diretor responsável. A gente teve alguns jogadores essa temporada que foram contratados e que tiveram uma sobrecarga de minutos, de jogos na temporada muito grandes. E que, cara, o jogador sente, o jogador não é uma máquina. Ele vai em algum momento, o desempenho vai cair em algum momento. E pode ser, assim, importante, pode ser vital para o time, um time que luta contra o rebaixamento, perder ou não ter o seu melhor jogador na melhor condição. A gente tem o Vitor Hugo, que foi contratado para ser o nosso melhor zagueiro e acabou se transformando em um dos piores. A gente tem o Cicinho, que enfim começou o ano e desandou total. A gente tem o Gilberto, que era para ser o nosso melhor lateral direito e acabou sendo o titular porque o Cicinho era muito mal, então ele tinha que ser ele, mas não conseguiu entregar nem de longe o seu melhor rendimento. O Cauli, que foi o nosso grande destaque, mas que em alguns jogos não conseguiu entregar também um desempenho do nível Cauli que a gente conheceu, porque estava muito sobrecarregado. O Ratão também, que enfim, eu esperava muito mais. Ele foi importante, mas esperava muito mais dele do que acabou mostrando aqui. E enfim, não conseguiu jogar. Esse perfil de contratação de jogadores vindo da Europa e emendando temporadas, né? Uns emendando uma meia temporada na Europa e uma temporada completa no Brasil, outros emendando uma temporada quase que completa na Europa e uma meia no Brasil, que foi o caso do Gilberto. E, enfim, o desempenho abaixa, o desempenho cai e o time não consegue entregar. Eu acho que isso que aconteceu com o Bahia não conseguiu, enfim, são jogadores vitais, quase importantes no time titular, são jogadores que, cara, que chamam a responsabilidade, que aumentam o nível da equipe, e isso não aconteceu. Então acho que é um dos motivos para a gente poder explicar esse ano de 2023 do Bahia tão difícil, tão conflituoso, que foram esses jogadores que foram contratados para serem importantíssimos, vitais, e acabaram não chegando nem perto disso. Que no caso é mais o Vitor Hugo e o Gilberto. O Cauli conseguiu ser destaque, conseguiu ser importantíssimo, mesmo com, sei lá, mais de 60 jogos no ano, porque é diferente. Muito curioso e muito esperançoso para ver o Cauli com férias, com pré-temporada, com tudo isso feito, para ver como é que ele vai se desempenhar na próxima. Muito, muito mesmo curioso para ver. E também eu acho que não tem como a gente não falar da negligência, né, da contratação de camisa 9 no meio da temporada. Já chegando já no meio da temporada, a gente já com todos os problemas quase que conhecidos, com todos os defeitos já quase que apontados, a contratação de um camisa 9 no meio do ano, ela era e se mostrava importantíssima. E o Cadu, por qual motivo eu não sei, negligenciou essa contratação e preferiu apostar
que o Everaldo conseguisse entregar o que ele não entregou no ano inteiro. O Everaldo tem quase 20 gols no ano, se eu não me engano é isso a conta, mas metade deles no primeiro semestre, onde o nível de enfrentamento é menor. Quando a gente foi pro Brasileiro, quando a gente precisava de um camisa 9 que entregasse, sei lá, pelo menos 10, 12 gols na temporada, na competição, a gente não teve. O Everaldo veio do futebol japonês, entra também nessa questão que eu falei, né, agora há pouco dos jogadores, mas ele veio de um futebol um pouco mais diferente da Europa, que é um futebol mais devagar, né? Os jogos são menos jogos, o ritmo também é menor. E essa volta do futebol brasileiro ficou meio que óbvio, né? Que ele não conseguiu, primeiro, se acostumar com o futebol, assim, logo de início, não conseguiu se adaptar bem e não conseguiu entregar aquilo que a gente tanto esperava, cara, que era gols. O Everaldo teve partidas lastimáveis, assim, partidas de que ele não conseguia fazer uma parede, de não conseguir dominar bem a bola, de não conseguir ser importante, enfim. Foi um ponto que custou muito caro em muitos jogos do Bahia. Eu fiz um vídeo aqui no canal também falando sobre isso, né? Não ter um camisa 9 custa caro, e no caso do Bahia custou muito caro em 2023. E, cara, falar sobre os objetivos do ano, assim, acho que pra gente analisar 2023, a gente primeiro precisa entender quais eram os objetivos. Os objetivos óbvios eram permanecer tranquilamente na primeira divisão e conquistar uma vaga na Sul-Americana. A gente não conseguiu atingir, mas pelo menos conseguiu permanecer. E, enfim, se eu tivesse que dar uma nota para esse ano do Bahia, eu daria uma nota 5, 4. O time conseguiu ser campeão baiano no primeiro semestre, que era obrigação. Na Copa do Nordeste passou vergonha. Na Copa do Brasil conseguiu quase ir além para a semifinal, mas parou nas quartas. E no Brasileiro passou muito sufoco e não conseguiu a Sul-Americana. Ano difícil. Então, o objetivo foi cumprido, que foi ficar na primeira divisão, mas ele precisa ser de muito aprendizado para 2024. Mas no fim das contas foi um ano zero. Era um ano mesmo de erros, de aprendizados, mas que eu acho que o grupo subestimou muito o futebol brasileiro em alguns quesitos, em contratações, em achar que era possível com esse time conquistar o objetivo, e ele se mostrou ao longo da temporada que não era. Então é um ano, repito, é um ano zero, é um ano para erros mesmo, é para você errar, para você ir aprendendo nos anos seguintes e melhorando cada vez mais o desempenho da equipe, mas não podia ter errado tanto. Não podia ter passado tanto sufoco. O Bahia não podia ter tido um campeonato tão ruim como teve. Acho que mesmo com esse ano zero, e mesmo com diversos erros que, óbvio, iriam ser cometidos, eu acho que faltou um pouquinho mais de qualidade nas escolhas, nas tomadas de decisões, para fazer com que a gente tivesse um ano melhor. Mas graças a Deus a gente permaneceu e conseguiu não dar um passo para trás, que seria esse rebaixamento. Tô olhando para baixo por conta das minhas anotações, mas vamos falar sobre 2024 agora. A gente sobreviveu ao ano zero na primeira divisão. Em 2024 o investimento, óbvio, deve aumentar e deve ser muito maior do que foi em 2023. Se antes a gente falava de 100 milhões e do quanto esse time foi ruim, né, com esse investimento, 2024 tem tudo para ser um ano histórico em investimentos para o Bahia. A expectativa é de que 300 milhões de reais sejam investidos em contratações nessa próxima temporada, ou seja, aumentando ainda mais o poder do baiano dentro do mercado, e que as contratações sejam condizentes com os objetivos. O objetivo para 2024 precisa ser pelo menos o G10. A gente precisa, com 300 milhões de orçamento, terminar entre os 10 primeiros, precisa fazer uma campanha digna da história do clube e daquilo que a torcida merece. Então, é esse o objetivo, é conquistar pelo menos uma vaga na Sul-Americana e também brigar por Libertadores. Ponto. E no estilo de jogo, o time precisa evoluir. Foi algo que não deu certo em 2023, o Bahia tentou começar o ano construindo uma maneira de jogar, terminou o ano não conseguindo e abdicando totalmente desse estilo de jogo para conseguir se manter na primeira divisão. Mas 2024 precisa ser um ano de reconstrução nesse sentido. O Bahia precisa ser mais protagonista do jogo. O Bahia não pode simplesmente jogar de forma reativa, jogar com 5 zagueiros, 3 zagueiros, uma linha de 5 e sem centroavantes e com linhas baixas e esperando total adversário. Não pode. Precisa ser mais protagonista, o Rogério sabe disso, vai trabalhar em cima disso para que o time consiga ser mais protagonista mesmo, consiga ter mais a bola, consiga jogar bonito, consiga encantar e fazer aquilo que o Girona faz hoje na Espanha, que é o outro clube do Grupo City. É um clube que teve diversos problemas econômicos no passado, de estrutura, pouquíssimas temporadas na primeira divisão e que hoje é líder do campeonato espanhol à frente de Barcelona e de Real Madrid. É mais ou menos um espelho daquilo que a gente quer ser no futuro aqui no futebol brasileiro. Mas não esperem títulos, não esperem brigar por Libertadores, ou
Libertadores sim, mas não esperem brigar por título ou coisa do tipo. Eu acho que seria subir um sarrafo muito grande. A gente precisa subir degrau e degrau. É degrau e degrau. Não adianta querer achar que a gente vai ser campeão brasileiro, que vai ser campeão de Copa do Brasil, coisas do tipo. É buscar sim, é lutar para isso, mas é saber da nossa realidade. A nossa realidade hoje é aspirar coisas maiores. É brigar por uma competição sul-americana, é ir bem na Copa do Nordeste, na verdade ganhar, né? É o clube com investimento maior na competição, ganhar o Campeonato Baiano, que é obrigação, e no Brasileiro se preparar bem para fazer uma competição segura e buscar a competição sul-americana. É isso, meu povo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei fazer um resumo mais ou menos de tudo. Quero deixar aqui para vocês também como sugestão, porque não ia caber num vídeo só, o vídeo sobre o trabalho do Renato Paiva com o trabalho do Rogério Ceni, fazer essa comparação. Eu acho que tende a ser importante para a gente já visualizar 2024 e para não repetir os mesmos erros. Provavelmente vai ser o próximo vídeo aqui do canal, além de contratações também, que eu devo fazer algum vídeo falando sobre perfil. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Para quem chegou novo aqui no canal e assistiu até aqui, muito obrigado mesmo pelo vídeo, por estar aqui, enfim, por ser mais um inscrito do canal. E até o próximo vídeo, valeu e fui!